Bom dia, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja contigo e com a sua família, glória a Deus, aleluia. Eu estou recapitulando a vida do apóstolo Paulo desde a sua conversão até o final da sua primeira viagem missionária aos gentios. E no último devocional eu comentei que ele passou um período em Damasco. Depois de Damasco ele foi para um lugar chamado Arábia, passou lá 3 anos e pouco se preparando, voltou para Damasco, em seguida fugiu para Jerusalém, porque ele foi perseguido lá em Damasco. Em Jerusalém também ele foi perseguido e depois ele foi para Tarso. E ele ficou lá em Tarso um período em torno de mais ou menos 10 anos. Lá em Damasco, quando Ananias foi orar por ele, Ananias disse para ele que Jesus havia o escolhido para ser um vaso em suas mãos para levar o Evangelho, levar a salvação aos gentios. Mas no Salmo 40, versículo 1 diz que Davi disse: esperei com paciência no Senhor. E Davi soube esperar com paciência no Senhor o tempo certo para ele iniciar essa grande missão. E ele então ficou no anonimato aí mais ou menos em torno de 14 anos, esperando esse momento certo para poder cumprir essa missão, essa ordem de Jesus para evangelizar os gentios. E naquela época os cristãos eram tremendamente perseguidos e muitos deles fugiram de Jerusalém e foram morar em outras cidades ali próximo. E 500 e poucos quilômetros de Jerusalém tinha uma cidade chamada Antioquia da Síria, que foram para lá um grupo de cristãos e ali começaram a fazer um trabalho missionário e muitas almas se converteram ao cristianismo ali naquela cidade. Os líderes da igreja primitiva em Jerusalém, ficando sabendo disso, designou para Antioquia da Síria Barnabé, que era bem próximo daquela cidade. Ele era da ilha de Chipre, Barnabé. Então ele seria a pessoa ideal para ajudar aqueles irmãos a organizar essa igreja, plantar essa igreja em Antioquia da Síria. E Barnabé foi para lá com essa missão e começou a trabalhar ali, e viu que realmente havia um grupo grande de cristãos se convertendo ao cristianismo naquela cidade, e ele se lembrou agora de Saulo. E Saulo estava em Tarso, a 200 e poucos quilômetros dali. E ele foi até Tarso e convidou Saulo para ajudá-lo na plantação dessa igreja, na organização dessa igreja. Agora sim, depois de mais ou menos em torno de 14 anos, Saulo sai de Tarso e começa a sua missão de evangelizar os gentios. E ele começou ali exatamente na cidade de Antioquia da Síria. E dos seus trabalhos evangelísticos e missionários realizados ali, se converteu um dos grandes líderes da igreja primitiva, que foi uma bênção para a igreja primitiva e é uma bênção até hoje para nós, que foi o Dr. Lucas. Foi ele que escreveu o seu evangelho, Lucas, e também o livro de Atos. No próximo devocional eu vou comentar o que aconteceu posteriormente, ok? Um beijo no seu coração, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês. Amém.